Olá, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma sabatina com mais um candidato a vereador em Volta Redonda, comigo, Carlos Gabriel. Vamos analisar as propostas do candidato de hoje. O nome dele é Rodrigo Beltrão, ele é candidato filiado pelo PT e traz para você as principais informações em relação à sua campanha. Rodrigo, se presente. Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, galera que está acompanhando a gente aqui hoje. Primeiro de tudo, deixar claro o prazer que é estar aqui somando contigo hoje nesse projeto. Vi que outros candidatos também passaram aqui, como a gente estava até falando, muito poucos jovens em Volta Redonda se candidatando, então acho que, independente de qualquer outra questão, o jovem tem que fazer política para jovem e a gente também precisa dialogar um com o outro para construir uma coisa democrática, plural, né? E para mim é um grande privilégio estar aqui contigo somando esse projeto e bem ansioso para a gente bater esse papo aqui e discutir o que a gente acredita com a volta redonda que a gente quer. Perfeito, candidato. A gente vê muito nas redes sociais você falar muito sobre a parte de meio ambiente, da cultura ambiental, né, de reduzir os impactos ambientais. Qual seria o seu principal projeto voltado para a área ambiental para reduzir os impactos que são causados aqui na cidade? Até para apresentar aqui, ó, esse aqui é um dos de fé que está acompanhando a gente nessa caminhada aí, nesses últimos 40 e poucos dias de campanha. É o nosso panfleto com as propostas para o meio ambiente. Deles, a gente aqui, no total, aliás, se me puder permitir só esse parênteses, no total, a gente tem hoje 64 projetos que a gente vai publicar ainda esses dias no Instagram, então eu já faço convite para que todos vão lá conhecer, dar uma olhada, pelo menos para participar de uma discussão com os seus candidatos, se não forem votar em mim, mas foi pedido de voto para acreditar no período eleitoral também. Mas, cara, o que eu entendo como assim a principal política, porque é difícil, porque tudo é muito interligado, né? Como resolver uma coisa de fato sem resolver outras que complementam o estado de coisas que a gente vive. Mas, assim, eu digo por mim e diretamente para o combate à poluição em si, eu botaria que a nossa principal proposta é a construção do Fundo Municipal de Combate à Poluição, que seria assim, usando das melhores práticas que a gente tem no mundo hoje, tem até isso no Brasil, a questão da taxação de carbono, o credor poluidor, pessoas que pela poluição e emissão de gases, efeito estufa e poluentes que elas emitem, elas podem e devem contribuir com a sociedade por meio financeiro para compensar e mitigar esses efeitos. Eu acredito que esse projeto não deveria nem estar sendo discutido, porque a empresa já deveria estar sendo responsável por reduzir ou eliminar a emissão de poluição. É um projeto que vem na esteira da inação, do imobilismo do poder privado que comanda essa empresa e do poder público que hoje está sendo questionado nessa eleição justamente por ser inerte perante a poluição. Mas, enquanto a gente não vê nem sinal de que alguém ali vai se responsabilizar pela própria poluição que emite, eu acredito que o poder público de Volta Redonda precisa assumir uma coragem que até hoje não foi vista e deveria ser por conta disso mesmo, a chance de uma renovação, não digo só para mim, mas para vários candidatos jovens que estão querendo discutir uma volta redonda diferente, para que a gente consiga desenvolver essa arrecadação municipal, taxando a poluição emitida pela CSN, principalmente, porque ela é a grande emissora da nossa cidade, para fazer políticas públicas voltadas a combate e mitigação de poluição. Por exemplo, a instalação de filtros, por exemplo, a descontaminação do solo, isso só para citar algumas atividades. E esse fundo estaria vindo em parceria com outro fundo, seria é um pacote legislativo que a gente quer apresentar com dois fundos específicos nesse sentido, que esse segundo seria o de perdas e danos. Enquanto a cidade não consegue se adaptar, vou deixar esse papo um pouco para frente, porque eu sei que a gente vai discutir um pouco melhor sobre isso, mas enquanto a cidade não consegue se adaptar para uma realidade adaptada climaticamente, pertinente ao século XXI, uma cidade que não apresente um perigo aos seus cidadãos, mas sim um lugar de convivência, um lugar de saúde, né? Um lugar de lazer, um lugar sustentável. Enquanto a gente não chega nesse momento, a gente precisa compensar e fazer a reconstrução das vidas que são perdidas, onde as pessoas perdem suas casas, seus negócios, todos os seus bens, tudo vai embora. As vidas dessas pessoas, vez ou outra, vão embora também nessas enchentes que todo ano vem, todo ano a prefeitura sabe que vai ter e todo ano não é feito nada. Então a gente precisa, enquanto reconstrói a cidade para ser uma adaptação climática decente, a gente precisa, enquanto isso não acontece, compensar as pessoas que ainda sofrem na pele
a crise climática no seu evento mais extremo, que são as inundações, que são as secas, que são esses eventos climáticos extremos que em Volta Redonda a gente tem muito marcante as inundações, as correntezas que dão, principalmente nos bairros periféricos, como Açude, como Santa Cruz, que é comum a gente ver pessoas perdendo tudo, empresários perdendo seus negócios, então a gente precisa construir uma cidade adaptada, e enquanto ela não é construída, a gente precisa financiar o processo de adaptação e de compensação a partir do crédito de emissão de poluente. E só para finalizar essa pergunta, acredito que assim, eu mesmo pessoalmente, como eu falei no começo, essas questões deveriam nem estar sendo discutidas porque a gente já deveria ter uma cidade adaptada. Mas vendo a realidade como ela é muito complicado também essa questão de taxação de carbono, é um tema controverso, porque isso seria como se fosse uma forma de financiarizar a poluição, é como se fosse um libera se você pagar. Então, e não é isso. Deixando claro isso para ficar muito explícito que não é uma permissão de poluição se você pagar. Vai ser um fundo que vai, dentro do projeto, impor prazos, impor limites, independente do que o INEA afirma de 92% de cumprimento que não existe, impor limites objetivos do que deve ser cumprido, do que deve ser feito para reduzir a poluição, porque não adianta nada precificar a poluição e continuar sendo do jeito que está. O cofre público está cheio e o nosso pulmão também, só que de pó preto. Não vai mudar nada para a gente. Candidato, nós vimos muitas definições sobre o que seria o cargo do vereador e, na sua opinião, o que o vereador deve fazer na cidade? Se você me permite, para contextualizar essa pergunta, essa resposta que eu vou dar aqui sobre isso, eu acho que a gente tem que entender qual cidade a gente está falando, o que é a Volta Redonda que a gente pensa que existe, qual é essa cidade que a gente está discutindo. Porque nós somos uma cidade de quase 300 mil habitantes, uma das 5 cidades mais importantes da história do nosso país, uma cidade que revolucionou o que é ser Brasil. O Brasil moderno foi fundado a partir da fundação de Volta Redonda, a partir da fundação do CCN. Então, já fica aqui também para a galera que acha que eu odeio a CCN. Eu admiro a história da CCN. Entristece meu coração saber que hoje ela está na mão de uma pessoa que, por ganância, mata e adoece nossos irmãos. Mas a CSN tem uma história de construção de Volta Redonda, de luta muito forte também. Então, essa é a cidade que a gente vive, é uma cidade que precisa ser reconstruída, uma cidade que precisa se reinventar. Com isso em cenário, pelo menos é o que eu enxergo de Volta Redonda, é uma cidade com muito potencial, com muito propósito. Eu sempre falo, é um propósito glorioso que Volta Redonda tem para o Brasil e para o mundo, para o estado do Rio de Janeiro também, por menor que seja no comparativo, para mim é muito relevante fazer essa discussão estadual também. Então, Volta Redonda precisa se posicionar para fazer discussões regionais, discussões estaduais, discussões nacionais. Só que para fazer isso, a gente, como é que é aquela coisa? Cobertor curto não cobre todo. Então, assim, não dá para você ficar apontando o que deve ser feito se na sociedade está todo mundo sendo soterrado por pó. Então, assim, a gente precisa reconstruir urgentemente Volta Redonda e, na minha visão política, e aqui adiantando também um pouco do que eu entendo de política, porque eu sou no PT e tal, na minha visão política, o Estado, do poder público como um todo, ele é um indutor do crescimento econômico. Ele é um ator protagonista na criação de uma cidade, de um estado, de um país que a gente quer construir como sociedade. Eu acho que é por isso que existem as eleições, para a gente referendar um projeto de país, não para ficar vendendo voto e mantendo a estrutura de opressão e de miséria que a gente vive por conta de um sistema político desigual. Mas a gente precisa entender e reconfigurar o papel de um poder público de uma das cidades mais importantes do nosso país, porque, assim, beleza, o vereador pode ir lá fazer uma emenda para consertar os buracos da rua lá. Pode, deve. Deve não, porque o prefeito já deveria ter resolvido essas coisas. Mas se chegasse a demanda para o vereador, vamos, vamos ajudar, vamos construir, é isso que a gente quer. A gente quer fazer o máximo possível em todos os espaços. Agora, não dá para um discurso, que aliás é um discurso que cola muito aqui, visto os nossos quadros eletivos que estão hoje aí, protagonistas da nossa região, essa coisa do, eu estou aqui vendo, estou aqui observando, estou existindo, como se ele fosse uma estátua renascentista para ser contemplada e tá lá de olho. É subjetivo demais. O que que tá de olho? O que que você está fazendo? Você está lá. O que que é essa fiscalização do vereador? Obviamente, há o poder de fiscalizar a conta do prefeito, o andamento da política pública, cobrar o plano de governo que foi eleito. É fazer tudo isso, a gente já sabe disso. Eu acredito que a nossa juventude é consciente a ponto de entender o que é fiscalização do poder público, sabe? Eu realmente eu convivo muito com jovens mais novos do que eu.
que compreendem coisas que eu, às vezes, também deixo passar de compreensão. Então, assim, eu confio no potencial das pessoas que nos escutam e que nos cercam de compreender isso. Agora, passado o consertar buraco e fiscalizar o que o prefeito está fazendo, a Câmara ela deveria ser um pouquinho mais corajosa, na minha opinião. Olha o que a Câmara Federal faz para o Brasil. Por bem ou por mal, é um cenário protagonista das discussões que acontecem na sociedade brasileira. É algo que propõe pautas, é algo propositivo, algo construtivo. Seja para um lado, seja para o outro. Mas, independente do ponto de vista que você olhe, o fato é que é um lugar que se movimenta, um lugar que é ativo, um lugar que propõe políticas, um lugar que faz política. Então, eu acho que a Câmara de Vereadores de Volta Redonda devia se voltar primeiro para a função mais prioritária que ela deveria já estar fazendo, política, porque é um órgão político, é o poder legislativo de uma cidade muito relevante, que deveria estar se importando em discutir transição energética, transição da frota de ônibus de Volta Redonda para ônibus elétricos, que deveria estar pensando do porquê que a administração pública não dá o exemplo e faz na transição para energia renovável solar em todos os prédios da administração pública de Volta Redonda. É uma Câmara que deveria estar pensando que não adianta nada a gente aceitar um proto-feudalismo da nossa prefeitura hoje, de um cara que parece um rei, fica sentado lá, esperando que as pessoas apareçam. É quase um beijamão. É uma cena meio pitoresca. E aí, voltando, quando a gente contextualiza a Volta Redonda, me deixa chocado saber que uma cidade da importância, do tamanho, da relevância de Volta Redonda, hoje está sendo governada. Cara, você nasceu em que ano, cara? Deixa eu te fazer essa pergunta. É 2006. 2006, cara, eu sou de 97. Nós dois temos uma coisa em comum de qualquer forma, além da juventude. Nós dois só vivemos governos do Neto. Tirando a exceção do Samuca aqui em 2016, o Gotardo foi um enxerto ali de um mandato, porque o Neto não podia estar elegível. Mas, gente, vamos fazer o pensamento dois passos à frente. Ele não vai poder, depois dessa aqui, se ele ganhar. A gente está lutando muito para conseguir o segundo turno com o professor Habib. A gente quer discutir Volta Redonda de verdade, mas botando no cenário que ele ganhe, ele só vai ter mais essa. Então, assim, o que vai ser depois disso? Familiares dele não podem pela lei eleitoral. O que vai ser de Volta Redonda se a gente, nessa eleição, primeiro de tudo, endossar esse modelo de cidade, esse modelo provinciano, esse modelo interiorano, esse modelo que se contenta com nada, esse modelo que não quer pensar uma cidade que pode ser exemplo de alguma coisa que não seja ruim de poluição. A gente vê que hoje em dia Volta Redonda só aparece no jornal para ser criticada pela poluição. Para mim, dói meu coração, porque é importante sair no jornal isso aí. Agora, eu queria que o Volta Redonda tivesse no jornal, porque, pô, olha só que projeto maneiríssimo que tá rolando lá. Olha só, a universidade junto com o poder público, desenvolvendo pesquisa para fazer. Pô, e isso é o que eu queria ver em Volta Redonda no jornal. E é isso que eu acho que o poder público tem que induzir em Volta Redonda. Então, para finalizar essa linha de pensamento, se a gente nesse ano endossa esse modelo pitoresco de cidade, essa coisa largada das traças, como ela está há mais de 20 anos, abandonada, se a gente endossa isso essa eleição, o que vai ser na próxima? Porque aí todos os aventureiros do mundo vão estar disputando, o poder público vai ficar fragmentado. E quem vai estar lá para sustentar Volta Redonda no que tange a administração pública? A Câmara dos Vereadores, com seus 21 representantes, independente da gente concordar ou não com o voto do povo que botou a gente ali, espero que nos bote, na real, que vai botar os vereadores ali para discutir o bem, no mínimo que seja, dessas pessoas que os elegeram ali. Então, assim, a Câmara tem a legitimidade, a responsabilidade de tomar o protagonismo dessa cidade no poder público e começar a propor política pública de verdade, junto com a prefeitura, mas se a prefeitura não quiser participar também, a Câmara tem que demonstrar um pouquinho de força, não ficar submissa. Saiu no jornal outro dia que o Neto falou que vai reeleger 18. Porra, se 18 pessoas de 21 são da base do governo, então aquilo ali não é uma Câmara de Vereadores, aquilo ali é uma secretaria. Secretaria de Relações Legislativas do governo. Pô, isso é uma vergonha. A gente precisa, independente de. Eu não quero briga. Eu não quero ficar brigando com ninguém. Eu acho que brigar é gastar energia com coisa inútil. Agora, a gente precisa ser firme. Não dá para continuar do jeito que a gente está vivendo. Não dá para a administração pública olhar, sabe aquele meme do John Travolta perdido? Pô, ah, poluição, que poluição. Ah, que abandono de prédio público. Que prédio público? Não dá para a gente viver numa cidade que não se leva a sério. Volta Redonda precisa voltar a se levar a sério. E eu acho que isso é parte fundamental do que eu acredito como pessoa, eu acredito como Volta Redondense, o que me fez hoje, como pessoa Volta Redondense, querer me prontificar a servir o nosso povo dentro desse espaço legislativo, que é para gerar um pouquinho de coragem, um pouquinho de dinamismo, pensar política pública de verdade, não ficar nessa pasmaceira interiorana que as pessoas
que aceitaram se botar nessa posição, porque Volta Redonda nunca foi isso. Então, assim, não é como se a gente tivesse sido sempre isso e precisamos mudar. A gente precisa recuperar, primeiro de tudo, a gente precisa recuperar o que a gente já foi para querer avançar mais um pouco, porque a gente regrediu. São poucas as cidades que eu já vi na vida regredindo tanto quanto Volta Redonda. Candidato, a sua filiação para vereador, para candidato a vereador, é pelo PT. Por que o senhor escolheu esse partido e qual que seria algo a acrescentar em relação à sua escolha ao PT, à sua filiação ao PT? Olha, eu acho que, começando essa resposta, primeiro de tudo, eu entendo que, da mesma forma que a gente é jovem e está propondo esse diálogo entre jovens para propor uma renovação na política, eu acho que, fazendo um quadro geral antes da gente começar essa resposta, eu acho que é importante a gente ficar muito ciente que o partido que a gente está é um partido que é um dos únicos partidos, de fato, do país, seja de esquerda ou de direita, é um dos poucos partidos que se prezam a ser partido. Só que ainda assim a gente precisa renovar quadros e renovar práticas e fazer diferente, porque Volta Redonda, por exemplo, é o que eu me importo mais prioritariamente na minha vida, é a minha cidade. Volta Redonda é um lugar que precisa de renovação e eu vejo isso em todos os seus aspectos, não só na Câmara. Eu acho que a gente precisa renovar o quadro como um todo, para renovar o campo progressista da nossa cidade. Parte também do nosso projeto fazer a renovação do campo progressista junto a outras forças que estão aí somando nesse processo coletivo de retomada desse protagonismo de Volta Redonda, desse propósito de Volta Redonda. E eu entendo que, assim, gente, deixa no chat aí depois, deixa nos comentários. Se algum de vocês que está nos assistindo, se deixar de trabalhar ou se deixar de fazer alguma coisa para ganhar o seu dinheiro, a se alimentar e dormir num teto, se você vai continuar vivendo de boa como as pessoas vivem. Então, assim, 90%, 100% das pessoas, 100% das pessoas que estão aqui vendo o que a gente está discutindo, vão responder que se pararem de trabalhar, não vão conseguir continuar existindo na forma social que a gente se enquadrou a viver. E essa é a classe trabalhadora. Você tem recortes ainda dessa classe trabalhadora que são mais afetados ainda, a população LGBTQIA+, a população negra, para as mulheres. Você tem esse recorte. Eu ainda falo no espaço onde eu reconheço que os homens brancos, de um lugar de privilégio, sim, mas ainda assim todos nós trabalhadores. A gente precisa também unificar essa luta que nós temos, porque Volta Redonda, tirando o Steinbrück e o Neto, provavelmente, Mauro Campos, essa galera endinheirada com as bufas cheias, todo mundo, se parar de trabalhar, vai passar fome. Então, assim, todo mundo que se parar de trabalhar vai passar fome, se chama trabalhador. Então, o que a gente entende fazendo o movimento de estar no Partido dos Trabalhadores é fazer uma representação objetiva e honesta da luta do trabalhador, porque eu entendo que se o Volta Redondense, que é por quem eu luto, como um todo faz parte da classe trabalhadora, eu faço parte da classe trabalhadora, você faz parte da classe trabalhadora, a galera de direita que não se entende da classe trabalhadora faz parte da classe trabalhadora. Então, assim, sabe, a gente precisa ter essa forma de unificar a luta do trabalhador de Volta Redonda com a luta de trabalhador do Estado do Rio, pelo trabalhador brasileiro. Porque é só assim que a gente vai conseguir a emancipação do trabalhador. Eu acho que esse que é o principal foco, o principal propósito do Partido dos Trabalhadores é lutar na política institucional pelo bem-estar, pela evolução, pelo progresso do trabalhador, pela prosperidade do trabalhador dentro do Brasil. E por conta disso, e aí é uma coisa que eu estou entendendo sobre a questão do meio ambiente, eu não enxergo o meio ambiente como um objeto fora das coisas, eu enxergo o meio ambiente como uma lente que enxerga as coisas todas que estão ali ao redor. Então, assim, quando a gente vai falar de dignidade para o trabalhador, é falar de transporte público, isso é discutir meio ambiente. É falar de moradia, isso é discutir meio ambiente, porque não adianta na vila tu ter 300 árvores por metro quadrado, que até elas estão sendo cortadas, mas fazendo aqui a ressalva, não adianta nada morar lá com um riachozinho na frente, todo bonito, enquanto no Açude, enquanto em Santa Cruz, você tem um racismo ambiental nítido. Você não tem cursos hídricos para fazer o espaço ser úmido minimamente, então fica aquela coisa seca, Volta Redonda já é uma cidade poluída, então seca ainda mais, a gente vive numa ilha de calor enorme. Então, assim, os lugares que não tem cobertura de arborização, que é um dos nossos projetos mais importantes também, é um plano de arborização municipal que leva em consideração pela perspectiva agroecológica, né, pela prática agroecológica, que é o que funciona no nosso país, a gente vê vários movimentos fazendo isso dando certo, mas, né, a gente precisa entender que todos nós somos trabalhadores, a gente precisa lutar um pelo outro. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores é o instrumento mais ideal para fazer essa luta, que é o maior partido da
América Latina. Então, assim, é um privilégio estar no Partido dos Trabalhadores. E eu deixo o convite aqui até para os antipetistas que possam estar nos assistindo, que, primeiro de tudo, cara, você também é trabalhador, então, assim, eu não tenho motivo de ter raiva, de ter qualquer coisa de você, independente do que você acredita, você é antipetista, petista, qualquer coisa. Eu quero dialogar com você diretamente, porque, por mais que seja o maior partido da América Latina também, Volta Redonda, para mim, pelo menos, é maior do que qualquer coisa área da classe trabalhadora, que é o que compõe também Volta Redonda. Então, assim, vamos propor esse diálogo, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram, a gente está lá para discutir, independente do que a gente acredita do ponto de vista ideológico, do ponto de vista prático. Todos nós somos trabalhadores altarredondenses que não merecemos estar sendo sufocados pela poluição, que não merecemos ter salários baixos, que não merecemos ter planos de saúde irrisórios que não compensam nem o que esse dano de saúde da poluição causa. Nós não merecemos ter uma cidade com pouquíssimos espaços de emprego. Até a saúde, que é o bibelô da administração pública municipal hoje, se diz que é uma das melhores do estado. Beleza, em efeito comparativo pode até ser, mas a gente vai se comparar com quem? Volta Redonda tem que se comparar com Niterói, com Rio de Janeiro, com São Paulo, Belo Horizonte, com Guarulhos. Volta Redonda tem que se comparar com cidades grandes, São José dos Campos, Porto Alegre. Essas são as cidades que Volta Redonda tem que se botar do lado. E se for fazer esse efeito comparativo, a de Volta Redonda é péssimo. Então, assim, qual é e aí, até no ponto que eles se elogiam, qual é o ponto de vista deles? Qual é a cidade que eles querem? Se isso é o melhor que eles falam que são, eles não estão adaptados. E aí, finalizando, explicando, por quê? Porque eles, como um geral, de quem hoje domina a classe política de Volta Redonda, a classe empresarial de Volta Redonda, são todos frutos da construção política do patronato. São todos patrões. Então, assim, não existe um patrão que vai pensar no melhor para o trabalhador. Da mesma forma que eu espero que o trabalhador também pense o melhor para si próprio, não para o patrão. Então, assim, se esse é o cenário geral, que o trabalhador faça a justiça que deve ser feita com as próprias mãos, que é votar em representantes da classe trabalhadora. Eu acho que não tem partido melhor do que o PT, não tem um partido melhor do que esse, que é o que está há mais de 30 anos, está lutando desde a ditadura para garantir a democracia no país e, na democracia, garantir a dignidade dos brasileiros. Então, é um privilégio estar construindo o Partido dos Trabalhadores em Volta Redonda, uma cidade tão histórica para esse partido também ao longo do tempo. Candidato, na sua opinião, qual seria a lei ideal para se implementar na cidade? Uma lei que não tem em vigor e que, no seu mandato, se eleito, o senhor colocaria em funcionamento? Olha, correndo o risco de ser repetitivo, talvez a lei do Fundo Municipal de Combate à Poluição, de perdas e danos. Esses dois fundos são muito importantes mesmo. E aí, mas eu faço essa resposta pelo ponto de vista que você está perguntando das leis. Lei em si, como o Fundo Soberano, é uma lei. Agora, práticas de política pública que eu entendo que são vitais, eu vou listar quatro aqui, em quatro aspectos, se me permite, porque realmente é muito impossível fazer um só, porque vai ser reducionista com o projeto que a gente está apresentando aqui. Peço até desculpas porque talvez eu enrole, mas eu vou ser muito sucinto. Primeiro, a gente tem que pensar em demanda de transporte público na cidade, que é o que afeta diretamente o trabalhador todo dia. Ele gasta mais, quase metade, mais da metade talvez, dos trabalhadores perdão, do salário que ele recebe pelo seu trabalho para ir ao trabalho e voltar. Porque a passagem de Volta Redonda é quase mais cara do que em várias capitais. Nisso a gente se compara com as capitais no preço do transporte público. Só que não chega a um décimo do que é prestado em outras capitais. Então, assim, a gente paga muito e recebe nada. Então, a gente tem que pensar em alternativas de transporte público para a cidade. E a gente tem duas, assim, que são fundamentais. A primeira, né, são as integrações. A integração temporal digital, que é você passou o seu cartão, você tem meia hora para passar ele de novo, até meia hora para passar de novo em outro ônibus, você não vai ser cobrado por isso. Você vai ter que passar para fazer o registro, mas você não vai ser cobrado em dobro, né, por esse pagamento. Você tem meia hora para fazer isso. E enquanto isso vai sendo adaptado, a gente vai construindo os terminais municipais de integração de ônibus, né, que correm dentro da cidade de Volta Redonda. Seriam espaços físicos, né, pontos físicos, a gente tem também para nossa dimensão, não dá para ser uma grande coisa assim, mas espaços onde ônibus consigam fluir. Seria ótimo se a prefeitura já tivesse feito aquela rodoviária que eles estão prometem lá no Roma, que a rodoviária da Vila poderia ser um grande ponto central de fazer isso, mas enquanto a prefeitura mantém inerte mais um projeto de política pública bom para Volta Redonda, a gente se contenta com o que a gente consegue construir, com o que a gente consegue lutar. E, e isso são os projetos de integração que a gente tem, né, nessa perspectiva de
discutir isso, de integração de ônibus, evitar a cobrança em dobro de passagem, a facilitar a integração de trabalhador na ônibus. A gente tem as propostas da nossa candidatura à prefeitura, né, com Habib e Adrica, que é a questão do tarifa zero, que já funciona em Maricá, em várias, acho que são 11 cidades no Rio de Janeiro que tem alguma forma de tarifa zero. No Brasil tem um monte, é a pauta das eleições desse ano e nossa prefeitura está defendendo isso, nosso candidato. E mais, nosso projeto também é a integração intermodal de transporte público. Cara, fala sério, é impossível passar em Volta Redonda e você não ser impactado todo dia, toda hora. Tem uma linha férrea enorme atravessando a cidade, que paga tarifa, que paga imposto para Volta Redonda, chama CEFEM, contribuição, compensação financeira de compensação financeira de emissão mineral, alguma coisa do tipo, agora eu não me recordo exatamente o que que é, mas é uma porcentagem por estar fazendo uma atividade poluidora na cidade, né, em relação a mineral, né, que a gente transporta minério pela cidade, então eles pagam essa taxa para Volta Redonda. Essa taxa deve ser vinculada a investimento em política pública de transição sustentável, de adaptação climática, de investimento de desenvolvimento sustentável. Então, assim, isso não está sendo, ninguém faz a menor ideia de para onde esse dinheiro está indo, na real, né? Mas não vou ficar focando na crítica aqui agora. Eu acho que o que a gente tem que pensar existem fundos, existem recursos na nossa cidade, também o Fundo de Combate à Poluição tem a ver com isso também, a gente vai compensar essas questões juntos, e dialogar a transição intermodal. A gente tem um rio que corta a cidade inteira e 70% da mancha urbana da cidade, como vocês podem ver no mapa aqui, é ao longo do Rio Paraíba do Sul. Tem uma linha férrea que passa ao longo da cidade inteira também, que corta todo o município. Então, assim, a gente pode diminuir até a demanda de ônibus e facilitar nesse ponto a transição para ônibus elétricos. Se a gente consegue produzir, por exemplo, uma balsa rasa, uma balsa plana, né? Com um porte feita, por exemplo, a gente tem engenharia mecânica na UF de Volta Redonda, a gente poderia fazer uma parceria com as universidades da cidade para desenvolver um projeto desse, abastecido por energia solar, que possa cruzar o Rio Paraíba de ida e volta, em ambas as margens, usar uma das linhas mais margeadas ali da linha férrea para fazer o transporte passageiro em algumas horas do dia, para facilitar o escoamento ali nos horários de pico. Então, a gente deveria estar pensando em alternativas, e essa é uma das nossas propostas da integração intermodal de transporte público. Então, essas são as propostas de transporte público. E também, assim, para finalizar, né, são duas propostas, uma de saúde, principalmente, que é o atendimento de saúde para atingidos pela poluição, fazer que a rede municipal de saúde faça um atendimento específico, recortado, para efeitos causados pela poluição em Volta Redonda, para que a gente tenha dados para fazer política pública e que também a gente tenha pessoas para atender as pessoas que são atingidas pela poluição. O lugar onde a fumaça da CSN mais vai, o escoamento dela, que é ali nas perto da Vila Brasília, é o lugar que em Volta Redonda tem a maior incidência de morte por incidência, de insuficiência respiratória da cidade. Isso não é uma coincidência, só que a gente não tem os dados que provem isso. Então a gente não pode, a gente está de mão atada porque não tem os dados, porque a prefeitura não se mexe. Esse é um dos nossos projetos. Também, e aí, dois projetos voltados para reciclagem, só para finalizar, desculpa mesmo, sei que eu estou enrolando aqui. Um é sobre a cooperativa de reciclagem de resíduos sólidos, né? Resíduos recicláveis e tal, para que se faça um centro municipal de beneficiamento de material reciclado, garantir que as pessoas que estão fazendo a coleta de resíduos para as cooperativas, trabalhando ali, tenham, primeiro, a garantia de que eles vão ter para onde vender, e fazendo depois disso também uma empresa municipal que consiga produzir, a partir desse material reciclado, outros bens de consumo. Por exemplo, impressoras 3D que imprimem usando garrafa PET como material de combustível, a gente pode usar muito disso. Prensas que possam usar borras de café para fazer armações de óculos, já que Volta Redonda tem uma fábrica de lente também, pode ser autossuficiente na produção de óculos, totalmente municipal. Olha que coisa inovadora que a gente pode fazer. Então, eu acho que esse centro de beneficiamento de material reciclado é muito importante. E aí, o projeto mais ousado que a gente tem, porque eu acho que é válido citar aqui, eu não ia falar dele hoje, mas eu acho que é válido, é a fábrica de transformação de escória em fertilizante agrícola. Esse projeto, essa fábrica já existe no Brasil. Em Minas Gerais, com uma empresa chamada Silifértil, por exemplo, é uma das que faz isso, e que eles transformam a escória de siderurgia em fertilizante agrícola. Ainda mais no cenário de guerra da Ucrânia, que reduziu fortemente as importações brasileiras de fertilizantes, as exportações globais de fertilizante, a gente poderia se botar num cenário de, tipo, resolver um problema ambiental enorme, que pode ser maior que Brumadinho e Mariana, gerar emprego e renda a partir dessa resolução do problema, ser um exemplo de prática tecnológica de reciclagem e tratamento de resíduo industrial, e ainda assim, com tudo isso, fazer um núcleo de exportação e venda interna e externa de fertilizante agrícola no cenário de desabastecimento global. É bom em todos os cenários possíveis. Qualquer prefeito que se preste adoraria fazer isso.
Mas a gente está em Volta Redonda administrada pelo Neto de novo. A eleição dele foi em 96, eu nasci em 97. Eu não conheço uma cidade diferente disso. Então a gente está lutando insanamente para construir uma Volta Redonda que a gente quer, não a Volta Redonda que a gente conhece. Candidato, agora para finalizar, o senhor tem 1 minuto para dizer por que que o eleitor, por que que o nosso telespectador deve votar em você, a partir de agora. Juventude de Volta Redonda, é... esse é um papo direto que a gente tem com vocês. Precisamos unir forças. Por que adianta a gente ter ótimas escolas, ótimos ensinos técnicos, ótimas faculdades, a gente está capacitado e não tem uma vaga de trabalho para a gente poder trabalhar na nossa cidade? A fuga de cérebros de Volta Redonda é enorme, isso é deprimente. A gente fez várias oficinas ao longo desses últimos anos e vários dos jovens de ensino médio que a gente dialogava queriam ir embora de Volta Redonda porque não aguentavam a poluição, o desemprego, a falta de acesso à cultura, ao lazer. Então a gente precisa resolver isso para ontem, Volta Redondenses. Assim como eu, você e todos nós que estamos nos assistindo aqui. Essa luta não é minha, essa luta não é do Carlos, essa luta é de todos nós juntos. A gente está fazendo a nossa parte nisso e é com a nossa parte que eu peço que vocês façam. Por favor, a gente precisa do voto de cada um e cada uma de vocês para fazer acontecer a transformação de Volta Redonda, ou pelo menos dar o pontapé inicial para fazer isso. As pessoas que hoje dominam Volta Redonda estão há 30 anos já nesse domínio e não o fizeram. O que nos faz acreditar que isso vai ser diferente nos próximos 4? A única prova que a gente tem é que não vai, porque nunca foi. Então precisamos tomar as rédeas da nossa cidade de volta. Volta Redonda nasceu para mudar os destinos do Brasil. Volta Redonda ressignificou a economia, a sociedade, o trabalhador brasileiro. Volta Redonda é o sinônimo do progresso do nosso país e hoje ela está abandonada, largada às traças, desempregada, subremunerada, precarizada, poluída, soterrada por escória em tudo que é lugar que você pode percorrer na cidade. Então, Juventude de Volta Redonda, essa é a cidade que a gente quer. Eu acho que não, eu tenho certeza que não é. Então vamos junto construir a cidade que a gente quer. A gente precisa muito. E não é só do voto. O voto é o momento de agora, dia 6 de outubro, lá. A gente precisa da construção permanente, da política prática permanente da juventude de Volta Redonda. Eu, como vice-presidente do Conselho Licenciado de Juventude, sei exatamente do que eu estou falando, porque as melhores experiências que eu tive, mais positivas em Volta Redonda, foram todas encabeçadas pela juventude. Então, é para vocês que eu estou falando principalmente aqui. Nós podemos retomar o propósito glorioso de Volta Redonda. Nós podemos reconstruir a cidade que a gente quer, a cidade protagonista, a cidade de liderança, a cidade de referência, a cidade de capital regional, a cidade que nasceu para renascer o país. Então vamos nos renascer hoje para que a gente possa liderar pelo exemplo, pelo bom exemplo, o futuro do nosso país como liderança climática no século XXI, com a maior potência possível, porque o Brasil tem a vocação de ser grande e a gente não quer mais ser a geração da manhã. O Brasil vai ser, o Brasil será agora, com nós. Então a gente precisa estar junto. E agora, nesse momento, em Volta Redonda, para que isso aconteça, só tem um jeito. Juventude de Volta Redonda, é 13000, Rodrigo Beltrão, pela Volta Redonda que queremos. Eu peço muito obrigado pela atenção de vocês, por me escutar. Eu gosto muito de falar, mas eu gosto mais ainda é de trabalhar pela Volta Redonda que a gente quer. Então, eu peço voto de confiança de vocês. Candidato, muito obrigado pela sua participação. A você que nos assistiu até agora, muito obrigado. E até o nosso próximo encontro com mais um candidato na Sabatina, que entrevista os candidatos que lideram as pesquisas. E se você, candidato, quer ser entrevistado por nós também da nossa equipe, através do nosso Instagram, você pode entrar em contato com a nossa comunicação, que vai agendar a sua entrevista. Lembrando que todos os episódios com todos os candidatos estão disponíveis também nas plataformas digitais de áudio, no Spotify e no Deezer também. Candidato, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Gente, cola com o Carlos, TV VR, canal importantíssimo para a política jovem de Volta Redonda. Candidatos, tome vergonha na cara, discutir política para a juventude, apareçam aqui também, pô. Chega junto. Obrigado, candidato. Até a próxima.